A paz do Senhor para você, docente, discipulando, você que também, porventura, esteja acompanhando este podcast. Aqui é mais uma realização do EBD em Síntese Podcast. Estamos aqui para tratarmos de mais uma lição discipulando, finalmente a última revista do trimestre do segundo ciclo. E quem vos fala aqui é o professor Eli Espínola. Este podcast é uma realização do Departamento de Ensino e Educação Cristã da Assembleia de Deus, igreja presidida pelo pastor Martim Alves da Silva. Eu quero já passar a palavra aqui para a nossa professora Celeste e dar as boas-vindas mais uma vez a participação dela, que é uma professora excelente que integra aqui esta banca, né? Esta mesa de conversação tão edificante sobre um assunto que interessa os nossos professores discipulando. Professora Celeste, seja bem-vinda, a paz do Senhor, como você A está? paz do O que Senhor, a esperar paz deste do podcast? Senhor. Maravilha, graças a Deus, mais um momento, né? Onde nos reunimos para compartilhar com os amados irmãos, as amadas irmãs, a última lição deste momento, crendo na ressurreição do corpo e na vida eterna. Que maravilha! Que tema maravilhoso para fecharmos aqui, se Deus assim permitir, com chave de ouro, né? E, mais uma vez, fica o convite para todos que nos assistem, professores e não professores da Escola Bíblica Dominical, que continuem conosco o tempo todo. Vocês são a razão de ser dessa nossa proposta, desse projeto maravilhoso da igreja. Nos dê seu feedback, fique conosco até o fim. E dê o seu joinha, não se perca no meio do caminho. Fique conosco e dê sua opinião. Obrigado, professora Celeste. Professor Douglas Nilson, a paz do Senhor. A paz do Senhor, professor Eli, professora Celeste. Chegamos ao término desse ciclo e, como todo ciclo, quando conclui, seja por esse canal que aqui estamos, como também o professor da classe, é o momento de fazer análise, avaliações, retrospectivas e também entender que, em se tratando de discipulando, é um processo e ele tem outras etapas. Então, somos gratos a Deus por chegarmos ao término dessa etapa e esperamos que esse desfecho nesta aula ele venha a fechar todo esse ciclo de maneira produtiva para todos aqueles que têm nos acompanhado semanalmente, seja esta equipe, seja a outra equipe que também compõe o nosso quadro do Discipulando. Obrigado, professor Douglas Nilson. Então, está aí para você que é professor, você que ensina no Discipulando, essas recomendações do nosso canal, do canal do podcast da nossa igreja, e estamos aqui não apenas a encorajá-lo a se inscrever e a curtir nossas gravações, nossos vídeos, mas também os vídeos dos demais segmentos. Faça sua inscrição, curta nossas aulas, pois tudo isso é para a glória de Deus e a edificação do corpo de Cristo. Meus queridos, estamos aqui, como já falei, no final de mais um trimestre, concluindo o segundo ciclo do Discipulando, cujo tema é Conhecendo as Doutrinas Cristãs, e estaremos hoje conversando acerca da lição de número 13, crendo na ressurreição do corpo e na vida eterna, um tema, um assunto relacionado à doutrina da escatologia, conhecida como doutrina das últimas coisas, né, ou escatologia cristã, mas é também um tema que, de certa forma, estaremos aqui ao longo dessa conversa tratando também da doutrina da criação. Estaremos falando da restauração de todas as coisas. Então, o assunto de hoje ele passará pela doutrina da criação,
uma vez que nós estaremos a falar de corpos que foram criados por Deus, né? Doutrina da criação, falaremos também, por que não dizer, né? A aula de hoje estará também calcada sobre o tema da encarnação do Redentor, né? A encarnação do Senhor Jesus, nosso Salvador, e, como eu já falei, a restauração de toda a criação, enfim, que é a consumação da nossa salvação, a vida eterna. Professor Douglas Nilson, que poderíamos, apenas assim, diante desse título, né? O que chamaria a atenção de um professor, que tema correlato nos convida, né, para o debate aqui, né? Que outro tema, além desses que eu já citei, ou quem sabe, fique à vontade para fazer algum desdobramento do que eu já falei. Sim, como nós temos falado a cada lição, nós vemos uma articulação dessas temáticas. No último encontro que nós tivemos falando sobre a doutrina das últimas coisas, veja que sem essa temática, a aula de hoje ela ficaria meio que algo jogado, até algumas linhas heréticas que circulam quanto à questão do corpo. Então, quando nós vemos essas doutrinas, elas organizam a cosmovisão do corpo. Então, quando nós vemos essas doutrinas organizadas e articuladas, nós sabemos, como você falou, os 3 passos. Tudo da nossa fé, ela tem origem no Éden e tem um desfecho em Cristo. Então, se nós não fizermos bem essa articulação, algo vai ficar perdido no espaço, no meio do caminho, e vai comprometer a nossa declaração de fé, digamos assim. A doutrina do corpo está também dentro ali do bojo da doutrina, antropologia, doutrina do homem. Sim, doutrina do homem. O homem possui uma formação tricotômica, né? Corpo, alma e espírito. Estaremos falando sobre a ressurreição do corpo. Isso. Professora Celeste? Realmente é muito importante esse tema dessa última lição, porque eu acho que nós temos que partir de um princípio muito estrutural. Se nós cremos no Deus que essa Bíblia aqui realmente nos apresenta, a Ele tudo é possível. Então, é um Deus que a Ele tudo, a partir dele, tudo pode. Então, com esse tema, tudo pode, eu vou introduzir a última lição, que é um fechamento, que é praticamente a razão de ser. Sem esta crença nesta ressurreição, não há cristianismo. Essa é a realidade. E um outro ponto que nós podemos corroborar com isso, há um ditado muito comum que se diz por aí afora, né? Não é um ditado do nosso contexto cristão, mas todos nós já escutamos alguém falar a expressão: quando eu morrer, Deus faça de mim o que quiser. E os nossos alunos novos convertidos, eles podem ter um pouco desta inverdade dentro dos seus corações. E veja como isso é interessante nós tratarmos, o professor fortalecer bem esses conceitos, porque crer nesta inverdade é entender que eu posso tomar ainda decisões pós-morte. Crer nessa inverdade é achar que Deus ele sabe de todas as coisas, como ele sabe, e ele pode me dar um benefício, mesmo eu não tendo me rendido a ele. Crer nesse benefício pós-morte é tornar o evangelho algo sincrético, quando, na verdade, quando nós defendemos essas verdades centrais da fé cristã, ela tem apenas um caminho, apenas uma linha biblicamente, teologicamente difundida. E mais, quando você
busca algum artifício pós-morte para justificar ou para tentar se recuperar mediante Deus através de Cristo, você está como que desprezando o sacrifício que Jesus Cristo fez por nós. Você está dizendo, olha, o que você fez foi muito bom, mas eu ainda tenho aqui algum argumento, algum caminho, ou um subterfúgio do qual eu não precisei, em vida, crer absolutamente em você, o que vai absolutamente de encontro à doutrina cristã, né? Nós, a morte e a ressurreição de Cristo, e a nossa morte, ela não nos transforma, né? É o período de vida que temos que nos transforma, né? Nós morremos cristãos, crentes em Cristo, né? Para a ressurreição eterna, ou morremos ímpios para o juízo eterno, né? Então, nada que vem para além de Cristo, ele está de acordo com a Bíblia. Obrigado, professora Celeste, professor Douglas Nilson. Os pontos que vocês comentaram, né, o professor Douglas Nilson mencionou uma espécie de indiferença em relação à realidade pós-morte, e que, por vezes, é motivada por especulações infundadas, porque o que nós sabemos sobre a realidade pós-morte é aquilo que as Escrituras nos revelam, né? É por revelação, né? É por revelação. E um outro ponto que a professora Celeste falou, esse aspecto culminante com o que temos chegado aqui no final do trimestre. Observem um paralelo com a lição passada, que tratou de dois temas. Um tema ligado ao início da vida cristã, que é o batismo, e outro tema associado à jornada cristã, a caminhada cristã, que é a ceia, que estaremos celebrando a ceia até Cristo voltar. E hoje, o ponto é justamente a reta final da caminhada cristã. Estamos concluindo a revista falando sobre a consumação da nossa salvação, o aspecto futuro, a dimensão, a perspectiva, se bem que é um pleonasmo redundante, né? Perspectiva futura, né? Mas estaremos falando sobre justamente dando essa abordagem aí do futuro, uma antecipação daquilo que a Bíblia já revela e ela nos oferece isso graciosamente. Então, você, professor do Discipulando, esteja bem fundamentado para tratar desses assuntos, né? Espera-se que o bom manejo de elementos da escatologia demandam uma correta articulação com as demais doutrinas das Escrituras que nós temos mencionado aqui. Introdutoriamente, eu gostaria de chamar a atenção para crenças, né, reencarnacionistas, né? Porque a doutrina da reencarnação ela é antitética, né? Ela é incompatível com a doutrina da ressurreição. E eu também quero aqui reafirmar a importância da doutrina da ressurreição, porque sem ressurreição, como a professora Celeste já apontou, não há cristianismo, né? Antes de falarmos sobre os tópicos reservados, né, conforme a proposta do comentarista, qual seja, né, o primeiro tópico, a importância desse tema na atualidade, a natureza da ressurreição do corpo e, por fim, estaremos discutindo sobre esperando a vida eterna. Mas, introdutoriamente, o que o professor poderia falar? Então, eu quero aqui já explicar para o professor a necessidade dele estar munido de bons argumentos para refutar a perspectiva reencarnacionista. Por quê? Porque é incompatível com a ressurreição. A ideia da reencarnação é que o indivíduo ele volta a viver, aliás, ele continua a viver, acontece uma espécie de migração, né, da alma para outro corpo, não para o mesmo corpo, nunca para o mesmo corpo. Enquanto que a doutrina da ressurreição ela concebe justamente a identidade do indivíduo, ela é conjugada com o corpo. Ele volta a viver no mesmo corpo,
É por isso que as crenças reencarnacionistas em geral, elas são incompatíveis com a doutrina da ressurreição. E o apóstolo Paulo, no capítulo 15 da sua carta aos Coríntios, ele vai dizer que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, nós somos os mais miseráveis de todos os homens, ainda estamos em nossos pecados. Os apóstolos poderiam ser considerados, e nós também, né, que pregamos sobre a ressurreição, como falsas testemunhas. Então, não existe cristianismo sem ressurreição, e Cristo ressuscitou. Cristo, ele é considerado o primogênito dentre os mortos, ou ele é tido como a primícia dos que dormem. Cristo ressuscitou para... Ressurreição significa isso, voltar a viver para nunca mais morrer, e voltar a viver no mesmo corpo, não em outro corpo. Sim, e nem muito menos no animal ou num ente ou num objeto inanimado, uma pedra, uma árvore. Professor Douglas Nilson ou professora Celeste, fiquem à vontade. A título de introdução, assim, o professor pode já, em termos de cosmovisão, porque o novo convertido ele tem suas crenças, né? Provenientes de um contexto aí pagão e de outras procedências, né, religiosas. O que a gente poderia já esperar, né, as principais perguntas ou provocações, uma aula sobre ressurreição? Eu penso, inclusive, que esse novo convertido, que ele vem ainda, como você muito bem falou, com alguns equívocos ou com alguns subterfúgios que são muito fáceis e acessíveis, é como se eu tivesse um incentivo a continuar vivendo de qualquer maneira, de qualquer forma, que isso não vai alterar. Por quê? Porque eu terei uma saída no amanhã que não será seguir a Jesus Cristo como meu único Senhor e Salvador. E, como o ponto 1 também estimula, a incredulidade do materialismo é outro fator que contribui para que esse cidadão comum ele não percorra todos os caminhos que o cristianismo propõe, porque o cristianismo propõe caminhos estreitos, né? Não são caminhos confortáveis, são caminhos estreitos. E, pois não, pode falar, professor Douglas. Então, o caminho é estreito, a forma de andar neste caminho não é de qualquer forma, né? A forma de você se submeter a este Deus também não é de qualquer forma, ou seja, professor Eli falou isso, acho que umas 3 lições atrás, se eu não estou equivocada, ele pode me corrigir. Há um modelo para ser cristão, né? Não é de qualquer sorte, não é de qualquer forma, não é da forma que eu entendo. Mas essa coisa de ressurreição e ressuscitar no mesmo corpo é muito complexo. A nossa intenção aqui não é de explicar o inexplicável. Paulo falou na carta aos Coríntios, como nós estamos estudando capítulo 15, é um mistério. Mas nós acatamos esse mistério com muita alegria, porque é esse mistério que dá a razão de ser do nosso cristianismo. E, Eli, sobre esse tema ainda da reencarnação, é interessante também pontuar que ele passa na verdade, ele minimiza ou elimina o sacrifício de Cristo, ou seja, quando se defende esse ensino herético, está dizendo que Cristo não é suficiente, Cristo talvez seja um coadjuvante, um processo em que algumas coisas eu posso até imitar, mas ele não tem poder salvífico sobre a minha vida. Então, eu, com meus esforços, ao término de uma jornada, eu não fui aprovado, então eu vou morrer, tenho que voltar para um processo recuperatório até que eu atinja um ápice, uma condição
que aí sim eu possa chegar a um estágio mais elevado. Então, o sacrifício de Cristo, ele é eliminado, ele é minimizado ou é desprezado. E qualquer ação que o sacrifício de Cristo é colocado em segundo plano, ela não condiz com o evangelho, com o cristianismo. É como se a morte de Cristo não teve ou não tem qualquer utilidade e o homem é capaz de se autossalvar mediante o próprio aperfeiçoamento ou o autoaperfeiçoamento através das reencarnações. Agora a pergunta que fica é o quê? Quem viveu a primeira vida, se a alma, se o castigo, a punição para o indivíduo, né, em relação à vida anterior, ele continuar, né, vivendo em outro corpo, né, até purificar o karma. Aí a pergunta que fica é o quê? Por que a primeira vida que existiu, né, estava padecendo de quê e sofreu por quê? Porque não começou a existir? Então ele não estava pagando nada, teoricamente, de acordo com esse dogma, não estava pagando nada, né? E por que sofreu? Né? E morreu. Como você explica a morte? O problema do sofrimento, o problema do mal, né? Então você não tem como explicar o porquê da primeira vida ter sofrido e ter morrido, né? Porque para ela experimentar, né, e amargar esse sofrimento e se deparar com a morte pela primeira vez e reencarnar, ela deveria já estar sendo punida, né? Sendo punida para submeter esse processo, esse ciclo, né? de reencarnação e de purificação. Mas purificado de quê? Que castigo foi esse? Se ela não tinha uma vida anterior, né? Porque tudo tem que começar, né? Você tem que partir. Porque se você voltar, retroceder ao passado infinitamente, sem pressupor, né, um ponto de chegada, entendeu? Se o passado é eterno, o presente não teria chegado, né? Se o passado é infinito, então a gente precisa acreditar que houve um começo. Então, por que essa pessoa sofreu, morreu, né? O que ela fez? Se foi a primeira vida que ela estava vivendo e tal. Então, não tem sentido, fica difícil de conciliar essas coisas, né? E a Bíblia diz que ao homem está ordenado morrer quantas vezes? Uma só vez. E ali dentro dessa linha, veja que há muitas visões sobre o pós-morte. E dependendo como esse nosso aluno chega até nós precisamos desconstruir todas essas visões para que a visão, assim, a verdade absoluta seja enraizado no coração. Então, é mais ou menos assim, nós fazemos um processo de tirar, e é um processo duro, porque uma coisa é você pegar coração que não tem nada dentro, é como uma terra que ela está fértil, é só você lançar a semente, ok. Mas tem corações que ela já tem alguma coisa dentro que é tida como verdade. Então, o nosso papel como professor é retirar estas ervas daninhas para tratar essa terra e aí sim colocar a semente, que é a palavra, as doutrinas centrais, a verdade baseada na palavra, para que venha frutificar eficazmente. E em todo esse processo, quem vai agir é o Espírito Santo e nós, como professores, somos apenas instrumentos. E nessa linha, há muitas outras pontos de vista acerca desse pós-morte, como, por exemplo, o aniquilacionismo, que afirma que após a morte, a alma daqueles que não renderam-se a Cristo, essa alma ela é totalmente aniquilada. Então, veja, alguém pode vir de um segmento que cria dessa forma, e nós precisamos desconstruir.
Aí vem também o quê? O universalismo, o restauracionismo, o sono da alma, o purgatório. E cada uma dessas apresenta questões que nós precisamos ter muito cuidado. E para fechar esse ponto, e você pode até pontuar cada um deles, se você achar conveniente, mas eu acho muito interessante quando certo escritor, que me falha a memória agora, ele fazendo um paralelo quanto à alma daqueles que morrem sem Cristo. Porque, às vezes, essa verdade, quando ela não é passada adequadamente, fica parecendo assim, irmã Celeste, Eli, aqui está os crentes, os que foram salvos em Cristo, eles estão bem. E ali do outro lado da rua estão os que não foram salvos em Cristo, estão bem do mesmo jeito. Mas aí, a conclusão daquele escritor é mais ou menos assim, imagina um hospital, todo mundo desesperado, de dor, de sofrimento. Dá para ter comunhão uns com os outros ali? Porque todo mundo está sofrendo. Ninguém dá para parar e se preocupar com a dor do outro, porque a minha dor é muito grande. Quando, do contrário, num local onde há festa, onde há banquete, todos se confraternizam, porque todos estão felizes no mesmo patamar. E assim, essa diferença de céu e inferno. Não espere que lá, quem estiver morrer sem Cristo, vai ter comunhão, vai estar ali solitário, mas a alma, ela não morre, então vai estar eternamente solitária, eternamente sofrendo e eternamente sem ter qualquer mudança de patamar, de paradigma. Pode falar. Eu acho que também é importante, para contribuir com tudo isso, incentivar esse nosso aluno a ler a Bíblia. É muito bom se cercar de bons livros. Nós aqui ao longo, e a outra equipe também ao longo dessa jornada, temos nos esforçados a indicar bons livros, né, a título de inspiração para os professores, mas a responsabilidade dos professores, primeiramente, é incentivá-los a ler a Bíblia como um todo. Claro que nós podemos até começar pelo Evangelho de João, que é um livro amoroso, fácil, simples de ler, uma leitura gostosa, retilínea, muito tranquila. No entanto, a própria primeira carta de Paulo aos Coríntios, a que nos referimos, ela trata de pontos do Antigo Testamento. Ela fala do primeiro Adão e ela faz uma comparação com Cristo. Então, eu preciso contextualizar este aluno, né? Não basta a minha opinião própria, mas eu preciso contextualizá-lo quanto à Bíblia. Ela se faz fundamentalmente necessária a sua leitura paulatina, tranquila, sem pressa, porque é uma leitura meditativa, mas o aluno tem que ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, porque só assim a Bíblia, professor Douglas, eu penso que será a principal aliada nisso que o professor apontou, muito bem colocado. Nós precisamos desconstruir, ok, nós fazemos isso no nosso papel. No entanto, se este aluno não estiver fundamentado, solidificado na palavra de Deus, nós vamos gastar aqui mais 13 lições e esse aluno não vai conseguir aprender, né? Então, há todo um equilíbrio, né? Eu preciso incentivar este aluno a vir à escola bíblica dominical, compreender, e nós vamos mastigar essas aulas para que ele torne mais palatável todo o evangelho e toda a escritura bíblica, mas eu tenho que incentivá-lo a ler a palavra, né? Porque senão ficam dois caminhos só soltos, ele só passa a ouvir um professor extremamente fundamentado, esforçado,
mas ele tem que ter um encontro com o autor, né? É o autor da Bíblia que ele tem que ter esse encontro, né? Então, esse equilíbrio nós sempre devemos buscar e ir incentivando, estimulando, né? O E aluno ele essa... precisa... Opa, pode falar, Não, professor Vinícius. pode falar, ali, depois eu complemento. Pode falar. Não, eu ia já fechar esse primeiro tópico, mas pode falar. Fica à vontade. Não, o que eu estava pontuando é que essa busca do aluno, nós como professores, nós temos um grande desafio que é ser um motivador, um incentivador do nosso aluno a aprender, a buscar esse conteúdo, tendo sempre como fundamento a palavra de Deus. Isso é inegável, inquestionável. Agora, a questão é, quando eu falei anteriormente, e não indo de encontro à fala da professora Celeste, mas só para a gente aprofundar essa discussão, é que nós temos alunos de diversas fontes, de diversas fundamentações, influências e faixas etárias que muitas das vezes nós vamos precisar confrontá-lo mesmo. E ele é um leitor da Bíblia, ele busca ter uma dedicação, mas tem coisas, tem informações que esse contato dele com a palavra ainda vai gerar dúvidas, pode gerar alguns questionamentos, e é aí que o professor precisa estar nesse processo com ele, porque era assim que o próprio Cristo fazia. E Jesus apresentava um texto, uma prédica, uma parábola, e os discípulos diziam, não entendemos nada, agora explique para a gente. E é nessa hora que nós, professores, ou o discipulador, em qualquer que seja a esfera, vai precisar estar ali caminhando com esse aluno, porque ele pode chegar na próxima aula e dizer assim, olha, o que significa isso dizer que da ressurreição do corpo? Como é isso? Falar sobre este tema é algo que parece ser muito abstrato se nós não tivermos fundamentações teológicas aprofundadas. Era isso, professor Eli. Meus queridos, você teria aí a crença materialista, que aí nós vemos aí um elemento aí ateístico, né? Uma rejeição do sobrenatural. E isso está no pressuposto materialista, né? Ele pressupõe que o sobrenatural é irreal, é uma criação, algo fictício, uma projeção, uma mera projeção humana. E o materialista, né, que parece ser tão aferrado ao empírico, né, aos argumentos, à prova empírica, ele mesmo não tem prova empírica de que no final da vida tudo simplesmente será aniquilado e eliminado. Ele não tem uma prova empírica disso, porque ele mesmo nunca experimentou isso. Então, isso para ele é inobservável. Então, ele não tem evidência. Então, se ele não tem evidência, logo é um pressuposto, é uma crença irracional dele, né? Enquanto a nossa crença ela é baseada no testemunho histórico da ressurreição de Jesus, porque você não tem como... o naturalismo ele não tem uma explicação adequada para a ressurreição de Cristo. Como é que você explica a tumba vazia? A não ser a ressurreição de Cristo e a aparição de Cristo depois como ressurreto para muitas pessoas. Não tem como se explicar isso, né? Então, o naturalismo ele não dá conta disso. Então, se nós verificarmos, nós temos a crença materialista, que resposta teria para a ressurreição? Nenhuma. Seria em favor, o posicionamento seria em favor de um aniquilacionismo, da eliminação das coisas materiais, de tudo que é orgânico, né? E crenças religiosas em geral. Ou seria uma vida desincorporada, ou seja, aí nós temos aí um desprezo pelo corpo, uma existência pós-morte desincorporada, ou uma subsistência impessoal, né? Como as religiões orientais pregam, né? O indivíduo morre, entendeu? E é absorvido pelo absoluto.
Aí nós temos aí a negação da singularidade, a negação da pessoa, do indivíduo como pessoa. Enquanto a crença cristã promete o quê? Com a ressurreição do corpo. É uma mensagem de esperança. Promete a reparação do mal. A reparação do mal, a reparação do sofrimento. E promete um modo de existência nunca vivido por nenhum de nós. Por quê? Porque nós hoje existimos e vivemos num mundo caído, num mundo trágico de sofrimento. Então, a mensagem cristã é superior. Ela é superior. E outras vertentes que o professor Douglas citou, aí a questão do purgatório, autossalvação, né? Sono da alma, é você pegar e literalizar algo que a Bíblia trata de forma metafórica, né? Sobre a situação daqueles que estão dormindo no Senhor. Né? Eles tomam ao pé da letra essa expressão, né? Quando a referência aí é justamente ao aspecto da pessoa quando está morta, né? No caso de quem morreu em Cristo, está descansando, né? E também as implicações que esse tipo de ideia traz é que você vai defender, é obrigado a defender que depois da morte há uma espécie de insensibilidade, ou seja, você não tem como sofrer. E isso é prejudicial, entendeu? É contraditório para a crença cristã. E é complicado quando você vê até pessoas do meio cristão defendendo esse tipo de ideia. Porque como é que fica a questão do tormento daqueles que morreram sem Cristo? Então, segundo tópico, meus queridos, aqui avançando, a natureza da ressurreição do corpo. Nós teremos a primeira e a segunda ressurreições. A primeira ressurreição ela se deu em algumas fases. Nós temos Cristo ressuscitando, voltando a viver para nunca mais morrer. Nós teremos os mortos em Cristo por ocasião do arrebatamento, que ressuscitarão antes daqueles que estiverem vivos e que serão transformados. E nós poderemos estar numa dessas situações, né? Nós poderemos não estar mais vivos por ocasião do arrebatamento, ou se estivermos vivos, né? Paulo disse, esse que eu vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Então nós temos aí ainda sobre a primeira ressurreição, essa etapa, né? A ressurreição de Cristo, depois a ressurreição, os ressuscitados por ocasião do arrebatamento, que também terão um corpo glorioso, e a ressurreição no final da grande tribulação. Aí a segunda ressurreição nós teremos depois do milênio para juízo final, e aqueles que morreram no milênio, né? E que conheceram o evangelho, vão ressuscitar para a vida eterna, não para a vergonha eterna. Então, em geral, a Bíblia trata de duas ressurreições, primeira e segunda ressurreição. E é importante nós também falarmos aqui sobre a nova criação. A nova criação, nós já somos novas criaturas. Deus, já vivemos o reino de Cristo, né? Aquela questão do aspecto já e ainda não, né? O reino de Deus já está inaugurado em nossas vidas. E dentro dessa doutrina da nova criação, que é a consumação da nossa salvação e a restauração de todas as coisas, né? A ressurreição, ela tem um papel nisso aí. Por quê? Porque entra no tema da glorificação do corpo. Glorificação do corpo. Nós seremos glorificados. E o apóstolo João, né, ele escreve, né? Aquele que tem essa esperança, purifica-se a si mesmo. É isso. Vede com que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Né? Mas ainda não foi manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando isso se manifestar, né? Quando isso for revelado, nós haveremos de ser semelhantes a Cristo e haveremos de vê-lo como ele é. Essa é a nossa esperança. Incorruptibilidade, um corpo glorioso. E essa semelhança com Cristo. Pronto, eram esses os aspectos que eu queria ressaltar, meus queridos. E essa palavra, ele é esperança, é a palavra que caminha com o cristão. Porque o ser humano, independente de ser cristão ou não, a sua caminhada está cercada de esperança. Esperança em algo.
E essa esperança, de certa forma, ela é motivacional. Nós trabalhamos na expectativa de, ao término do mês, receber os proventos oriundos daquela atividade ao longo do mês. E isso para qualquer ação que nós realizamos continuamente. Mas veja que todas essas ações se voltam nessa vida. Quando eu morro, os proventos eles não mais terão vigência para mim. Como também, quando eu morro, o trabalho, nada vou levar. Mas quando nós caminhamos alicerçado em uma esperança que é eterna e que está além dessa vida, ela vai levar-nos a viver de modo diferente. E é por isso que muitas pessoas não entendem, porque nós cristãos, muitas vezes, diante da morte, de um luto, de uma perda, de uma situação adversa, nós não vamos estar celebrando, soltando fogos, mas nós vamos entender pelo Espírito Santo que habita em nós, que é o nosso Consolador, que há esperança. A esperança, ela continua. E nós temos esperança além dessa vida. Então, a palavra esperança é a palavra que aquele que tem nos acompanhado ao longo das semanas, cada encontro desse podcast, vai ver que em todas as aulas nós falamos de esperança, porque é quase que impossível você falar de evangelho, falar de Jesus Cristo, se não falar de esperança. É verdade. E é por isso que o apóstolo Paulo ele diz que a ressurreição do corpo se dará numa transformação total dele. Isso é muito lindo, isso, embora seja em parte incompreensível, ele é muito desejoso, penso que para todos os cristãos, né? Porque, como o professor Eli estava falando, corpo glorioso, nós não temos noção do que é esse corpo glorioso. Nós temos um desejo, um anseio, uma esperança, como disse o professor Doblinilson, para nós estarmos nessa forma de corpo glorioso. Porque nós estamos tão habituados nessa corrupção que nós vivemos, tudo neste mundo é corruptível, né? Tudo. O ar que nós respiramos, a comida que nós comemos, inclusive a comida, que pena, né? Nossos alimentos estão cada vez mais se tornando piores ao longo do tempo. A água vem se tornando pior, o ar. Ou seja, exemplos básicos que o professor pode se utilizar para que esse aluno ele se recorde de quão corruptível é o mundo ao redor, né, o qual vivemos, e nós, pessoas, o quanto nós somos corruptíveis, porque, no fundo, o ser humano, hoje, em sua essência, ele se preocupa primeiro consigo mesmo, né? Ele é a primeira preocupação, a segunda, a terceira, quem sabe, e depois ainda vem a família dele, as pessoas que estão em torno dele, ou seja, ele como sendo o centro de tudo. E, por muitas vezes, nós temos que nos voltar ao Evangelho para que, olhando para o Evangelho, eu perceba que eu não sou o centro de tudo, né? Que existe um Deus que é o centro e de todas as coisas, e ele é de uma outra natureza, né? De uma natureza incorruptível. Então, é difícil para nós alcançarmos isso. Por isso, o fator importante que vem da nossa constância. Nós precisamos, primeiramente, almejar estar e fazer parte dessa incorruptibilidade, para que este almejar desta glória, para que isso nos incentive a enfrentar o mundo corruptível, pessoas corruptíveis e eu mesma, a minha corruptibilidade pequena que cabe a mim mesma, né? Eli,
Tem uma passagem em Filipenses, no capítulo 3, versículos 20 e 21, que é bem interessante nesse desfecho, no fechamento desse segundo tópico, quando Paulo diz que a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. Isso é esperança, né? Eficaz poder de sujeitar a si todas as coisas, né? E Paulo, em outro texto, ele vai, na carta aos Romanos, né, ele vai dizer que Deus chama a existência as coisas, né, como se elas já existissem. Nós servimos ao Deus poderoso. O milagre ele não depende da capacidade de Deus de realizar, né? Aliás, é o contrário. O milagre depende da capacidade de Deus que Deus tem para realizar. Não depende da minha capacidade de explicar. Por isso que nós temos falado aqui sobre o mistério da ressurreição. É difícil, né? Nenhum de nós aqui experimentou a ressurreição, mas as Escrituras elas já nos revelam e nos consolam com esse futuro glorioso. E falando de glória, né, é bom até explicar para o professor. É importante, professor, quando você conceitua, aliás, menciona uma palavra, dá o devido conceito ou a definição dessa palavra, né? Glória, né? O senhor poderia, você que é professor discipulando, dizer que glória significa beleza, a beleza de Deus. Glória significa a beleza de Deus, glória significa a majestade infinita de Deus. Glória significa o valor infinito de Deus. Tudo isso aí tem a ver com glória e com aquilo que é glorioso. E chegamos já aqui o terceiro tópico, esperando a vida eterna. Temos falado sobre esperança, ainda estamos aqui a falar sobre essa caminhada. O cristão precisa adotar essa perspectiva consoladora, que é o desfecho que as Escrituras dá para a história, né? Porque Deus é o Deus da história, Deus é o autor da história e o grande ator da história, né? Os homens não são protagonistas da história. Deus é quem, no final, será glorificado. E os propósitos de Deus serão concretizados. E o que é vida eterna? Vida eterna é uma existência transformada ao lado de Deus para sempre. Isso é vida eterna. É nossa união definitiva com Deus, é a consumação da nossa salvação. Essa é a nossa esperança. E o autor N.T. Wright, né, ele fala que esperança é um paradigma no qual os poderosos e os inescrupulosos não têm a palavra final. É bom nós sabermos que assim, o fundamento da esperança é a vida eterna que Cristo nos oferece. E ele deu provas quando ele ressuscitou dos mortos, quando voltou a viver para nunca mais morrer, né? E venceu, né, Satanás. E Satanás não tem agora não tem poder sobre a morte, né? E um dia a morte, que é o último inimigo a ser destruído, a morte será o último inimigo a ser destruído. Ela será aniquilada, né? Por quê? Porque todos que estiveram mortos vão ressuscitar, ou para a vergonha eterna, vergonha e desprezo eterno, ou para a alegria e plenitude com Deus, né? Então nós temos essa expectativa, né? E essa perspectiva adequada, né, de um futuro com Deus. Teremos a nova Jerusalém aqui na Terra. O céu e a terra se tornarão um. A unidade entre o céu e a terra. Um outro ponto importante a ressaltar observe aí esse elemento de materialidade, né, de concreção, que nós vemos da criação e do corpo. As Escrituras, elas não desprezam o corpo. Nós voltaremos a viver no mesmo corpo, assim como voltaremos a viver na nova criação. Esse é o destino dos salvos, dos justos. Mas qual é o destino dos perversos, dos perdidos, aqueles que rejeitaram a oferta graciosa do Evangelho? Aqueles que descartaram
o evangelho, serão também descartados no lago de fogo, né? Lá estarão Satanás, o falso profeta, o anticristo e todas as nações que se esquecem de Deus. E o inferno, aliás, o lago de fogo, né? Até a Bíblia diz que o inferno e a morte serão lançados no lago de fogo. Por que o lago de fogo será infinito? Porque quando o perdido for para lá, ele continuará focado em si mesmo. Ele estará lá, blasfemando contra Deus, irado contra Deus, se queixando contra Deus. Ele não vai se preocupar com outra pessoa, né? Vai considerar ainda assim Deus injusto. Ele vai ser desumanizado, porque a metáfora que a Bíblia usa para os perdidos é onde o verme não morre, nem o fogo se apaga. Ou seja, o indivíduo vai deixar de ser imagem de Deus para ser verme. E o que é isso? Isso é desumanização do homem. E por que por um tempo assim tão infinito? Porque ele continuará pecando lá. Então vai multiplicar a sentença contra si mesmo. E uma outra razão pelo fato do sofrimento ser infindo, né, infindável no lago de fogo, é porque o valor do sacrifício de Cristo é infinito, inestimável. E a pessoa rejeitou. E depois não terá mais como reconsiderar essa decisão. E terá esse tipo de destino. Vida, o que é vida? Vida é comunhão. E o que é morte? Morte é separação. Vida é comunhão, comunhão com Deus. O que aconteceu quando Adão e Eva pecaram? Foram exilados do paraíso, foram alienados do seu Criador, foram afastados de Deus. Morte é ruptura, é separação de mim mesmo, de mim, da minha parte material, da parte material que me compõe. É a separação do homem do próprio homem. Separação da alma do corpo. Isso é morte. Morte é separação. E o que é vida? Vida é comunhão. Vida é comunhão. E é essa a mensagem cristã. E mais que uma mensagem também, eu acho que o professor deve aproveitar este momento para provocar o aluno, para dizer, bom, foi apresentado a vocês 2 caminhos bem descritos, 2 caminhos bem claros, e inclusive onde é que esses 2 caminhos vão terminar, né? Você pode ter a opção de escolher onde você vai querer estar, né? Se você vai querer estar com destino com os ímpios ou destino com os justos. Você pode escolher isso. Essa graça gratuita, generosa e amorosa que o nosso Deus Todo-Poderoso nos propõe, ela é absurdamente expostas. Eu nem entendo como é que ela é exposta dessa forma, porque no olhar para nós não merecemos nem esse esforço de continuidade para que nós ainda permaneçamos na graça, debaixo da graça e da misericórdia de Deus. Mas assim ele entendeu. Então, cabe aqui uma provocação final para despertar esse aluno. E onde você vai querer estar? Você está seguindo, mas não é buscando nenhuma resposta, por óbvio, mas é a título de provocação mesmo. Você ainda quer permanecer no caminho que você está? Isso será útil no futuro? Este aproveitamento, quem sabe, momentâneo e frágil que você pode obter de algum caminho mais fácil que os ímpios lhe propõem, será que isso vale a pena em frente a uma eternidade debaixo, diante da glória de Deus, né? Então, essa pergunta eu acho que é um momento muito oportuno, né? Não só pelo tema da lição, que está aqui dizendo vamos viver com Cristo eternamente ou sem Ele, né? Mas também como a última lição deste segundo ciclo, né? Temos aí outros 2 ciclos para enfrentarmos, mas aqui
é muito interessante. Vale a pena eu continuar onde estou? Essa é a provocação. E ali, professora Celeste, também nós temos batido sempre nessa tecla, e o nosso papel como professor de novos convertidos, de discipulandos, é passar a verdade, a mensagem verdadeira. Porque, veja, Cristo, certa vez, em um de seus sermões, lá em João 6, as pessoas saem e dizem assim, é muito duro esse discurso, quem é que vai conseguir acompanhar? E muitos deixam Jesus. E Jesus, ele não estava preocupado com ter um fã-clube ou ter adeptos para que ele não ficasse sozinho diante da sua missão. Ele tinha convicção. E ele volta-se para os seus discípulos e disse, vocês não vão também? E Pedro fala, a quem iremos? Só se tu tens palavras de vida eterna. Então, nós precisamos fazer esses discipulanos entender que não há uma outra esperança. Essa é a esperança. Nós estamos indo nesta caminhada e não queremos recuar. Não temos motivações contrárias para voltar atrás. E esse novo convertido precisa entender que esse é o caminho. Não tem um plano B, não tem uma curva mais leve nessa trajetória. Vai ter, sim, sempre a presença do Senhor conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, essa é a mensagem final que eu deixo desse ciclo, por demais profundo e doutrinário, e deixo também ainda para o professor, quem sabe, dentro do tempo disponível, nessa última aula, fazer uma recapitulação dessas verdades centrais que foram abordadas ao longo das 13 lições, porque é fundamental para que o aluno siga para um próximo ciclo, entendendo, compreendendo bem esse alicerce doutrinário que aqui foram tratados ao longo de 13 encontros. Obrigado, meus caros professores, professor Douglas Nilson, professora Celeste. Temos aqui já expressado nossas considerações finais. Eu concluo esta lição falando sobre o caráter singular, né, da esperança cristã. Nenhuma outra religião tem uma mensagem de esperança como o cristianismo, de uma existência futura, deleitosa, na qual nós vamos gozar da presença de Deus, porque a grande recompensa não é a doutrina da justificação, o fato de eu ter sido justificado por Cristo, ou ter recebido outras bênçãos que acompanham a salvação. A grande bênção é você desfrutar de Deus, desfrutar do conhecimento de Deus, e experimentar essa união definitiva com Deus para sempre, diante de Cristo, né, que é a imagem de Deus, a imagem e a glória de Deus, a expressão exata do ser de Deus. Esse é o fim último, né? O fim último, tudo mais é meio, né? Então, nós existimos para nos relacionar com Deus. Obrigado, professor Douglas Nilson. Obrigado, professora Celeste. Poderiam só se despedir nessas palavras finais? Sim, eu encerro agradecendo mais uma vez ao pastor Reinaldo, a toda a diretoria do INEC, o pastor Martim, pastor presidente, e aos colegas por momentos tão proveitosos que tivemos ao longo desse ciclo, esperando em Deus, no próximo ciclo, se assim o Senhor permitir, darmos continuidade nessa jornada que, para mim, tem sido de grande aprendizado e crescimento espiritual. É verdade. Eu quero agradecer também ao pastor Reinaldo, ao pastor Martim,
pela confiança, né, e pelo brilhantismo, né, de criar um projeto tão único e maravilhoso quanto este, né? Quero agradecer a generosidade dos meus amados amigos e irmãos, irmão Eli, irmão Dominilson. Vocês são fantásticos. Eu acho que eu fui a pessoa que mais aprendeu durante essas 3 É lições. isso. E ao nosso público querido, fica conosco sempre, né? Muito obrigada. Meus queridos, obrigado pela participação de vocês, pela boa vontade, pela disposição em estar comigo, compartilhando, né, os desafios desse projeto, o podcast com esse formato espontâneo, né, de conversação, perguntas e respostas, provocações, e todo esse cuidado é destinado a você, professor, do discipulando, você, professora, esses subsídios que tenham servido para edificar sua fé, acima de tudo, porque a palavra de Deus precisa transformar, deve produzir transformação, é o caráter dinâmico da revelação, ela produz um impacto, produz transformação. Você, que de alguma forma tenhamos feito a diferença nesse trabalho aqui, porque nós somos servos inúteis, fizemos apenas aquilo que Deus mandou, somos servos inúteis, entendeu? E o que Deus ele nos conceder pela graça dele, a gente não merece nada, não temos nenhum direito sobre Deus, não temos crédito diante de Deus. Deus não tem obrigação nenhuma conosco. Fizemos isso aqui com muita alegria, tudo em resposta à graça de Deus em nossas vidas. Amém? Então, obrigado, pastor Reinaldo, obrigado, pastor Martim, e temos chegado aqui ao fim desta lição. Obrigado você, professor discipulando, e você, internauta que nos acompanha até aqui. Obrigado pelos comentários, obrigado por se inscrever no canal e por curtir nossos vídeos e outros vídeos. Amém? Até a próxima, se Deus nos permitir. Pai do Senhor. Pai do Senhor.